Em uma floresta antiga, onde o vento parecia guardar segredos, vivia uma coruja chamada Liora. Seus olhos enxergavam o que os outros não viam, menos a beleza escondida nas pequenas coisas. Ela observava as árvores, o rio e os animais com paciência e curiosidade. Mas, on trade-to-dos, havia um que chamava mais sua atenção. Um pequeno vagalume chamado Arin. Arin brilhava mais do que qualquer outro. Seu corpo emitia uma luz dourada que iluminava as noites da floresta. Todos o admiravam, menos um. Na mesma floresta rastejava um escorpião chamado Krael. Ele não suportava aquele brilho. Cada vez que Arin passava, algo dentro dele se torcia. Por que ele brilha tanto? Murmurava, escondido sob as folhas. Por que todos olham para ele e ninguém me vê? O veneno que carregava no corpo começou a se misturar com outro, o da inveja. Certa noite, enquanto Arin dançava sobre as flores, Krael tomou uma decisão. Hoje, o brilho dele se apagamou-se em silêncio, aproximando-se pelas sombras. Arin não percebeu o perigo. Estava ocupado iluminando o caminho de um grupo de formigas que voltava ao formigueiro. Quando o escorpião levantou o ferrão, uma voz o interrompeu. "Por que você o persegue, Krael?" perguntou Liora a coruja. O escorpião se encolheu, irritado. "Ele me irrita. Ninguém precisa de tanta luz. Ou talvez você tenha esquecido como é brilhar", respondeu a coruja. Krael desviou o olhar. "Eu nunca tive luz." "Todos têm", disse Liora. "Mas alguns enterram a própria sob o medo e o orgulho." A coruja voou, deixando-o sozinho com o próprio eco. Krael fingiu ignorar aquelas palavras, mas elas o perseguiram. Nos dias seguintes, observou Arin de longe. O pequeno inseto ajudava os outros sem esperar nada em troca. Brilhava para guiar, não para se exibir. Krael sentiu algo estranho. Não era ódio, mas tristeza. Ele se lembrou de quando também tinha sonhos, menos antes da vida endurecer seu coração. Um tempo em que acreditava que poderia ser mais do que uma sombra. Nessa noite, enquanto observava o reflexo das estrelas num lago, Arin se aproximou. "Você está bem?" perguntou o vagalume, com voz suave. Krael se assustou. "Por que fala comigo? Você deveria me temer." "Não temo quem vive na escuridão. Às vezes, é nela que a luz nasce." O escorpião se calou. "Não entende", respondeu com amargura. "Eu nasci para ser evitado." Arin pousou numa pedra próxima. "Talvez tenha esquecido o motivo de existir." "E qual seria o seu?" retrucou Krael. "Brilhar, mesmo quando ninguém vê." O escorpião riu, mas foi um riso fraco. "Você fala como se isso fosse fácil." "Não é. Minha luz também se apaga às vezes, mas aprendi que ela volta quando ajudo alguém a acender a sua." Krael olhou para ele com desconfiança. "Está dizendo que eu também tenho uma luz?" "Claro. Só que talvez ela esteja dormindo. E como se desperta algo que morreu há tanto tempo?" "Com verdade", respondeu Arin. "E perdão?" "Perdão? Sim, às vezes o que mais nos envenena não é o ódio pelos outros, mas o que sentimos por nós mesmos." O escorpião abaixou o ferrão, sem perceber. Lembrou-se de tudo o que perdeu por causa da raiva, dos amigos que afastou, das chances que destruiu. Um silêncio pesado caiu entre eles. "E se for tarde demais?" "Nunca é tarde para uma nova luz nascer." Arin se aproximou lentamente. "Quer caminhar comigo esta noite? Posso te mostrar o caminho que costumo seguir." Krael
hesitou. E se eu te ferir sem querer? Então saberei que foi sem querer. E mesmo assim, seguiremos pela primeira vez. Crael aceitou um convite, sem intenções ocultas. Caminharam lado a lado pela floresta. O brilho de Arin refletia nas pedras, formando pequenos rastros dourados. O escorpião, acostumado às trevas, piscava com dificuldade diante daquela luz, mas aos poucos seus olhos se adaptaram. A luz não o feria. Ela aquecia. Quando chegaram a uma clareira, o céu parecia cheio de fogo. Milhares de vagalumes dançavam juntos, como estrelas vivas. Crael ficou paralisado. Nunca imaginei que existisse algo assim. A beleza sempre existiu, respondeu Arin. Só não a enxergamos quando estamos presos em nós mesmos. O escorpião sentiu algo se mover dentro do peito. Color Leave, diferente do veneno. Uma lembrança. Lembrou-se de quando ajudava os filhotes de tartaruga a chegarem ao rio. Há muitos anos. Naquele tempo, ele também se sentia parte de algo bom. Talvez ainda haja algo em mim que vale a pena, murmurou. Ah, sim, disse Arin, sorrindo. Você só precisa deixá-lo sair. Crael respirou fundo. Sentiu o corpo vibrar. Uma pequena faísca brilhou na ponta do seu ferrão. Fraca, mas real. Arin se aproximou, encantado. Viu só, eu disse que a luz nunca morre. Ela só espera ser lembrada. O escorpião não acreditava no que via. Seu corpo, há tanto tempo mergulhado em sombras, agora brilhava com um tom âmbar suave. Liora, observando de longe, sorriu. A floresta parecia respirar em paz. Crael olhou para Arin com gratidão. Eu queria ter te conhecido antes. Tudo acontece na hora certa, respondeu o vagalume. Mas por que me ajudou, mesmo sabendo que eu queria te ferir? Porque eu vi o que havia por trás da sua sombra, menos alguém que só precisava lembrar do que é ser luz. Naquela noite, o escorpião prometeu nunca mais ferir outro ser por inveja. Em vez disso, começou a proteger os pequenos que caminhavam na escuridão. Arin continuou brilhando, agora com um amigo ao lado, e a floresta nunca mais foi a mesma. Alguns dizem que às vezes é possível ver duas luzes caminhando juntas sob o luar, uma dourada e vibrante, outra âmbar e serena. Elas lembram a todos que passam que até o coração mais escuro pode aprender a brilhar, e que o perdão é a ponte entre o medo e a liberdade. Liora, de seu galho, repete para quem quiser ouvir: não apague a luz dos outros. Descubra a sua... Porque, no fim, é assim que o mundo inteiro aprende a iluminar-se.